dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de domingo aqui na TV Brasil, no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Te convido a interagir com a gente enviando o seu comentário para o e-mail que aparece aqui na tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br e a interagir também com a gente através do YouTube, fazendo a sua inscrição no nosso canal oficial. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E para começar o programa de hoje, vamos direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. É uma grande escola de preghiera. Molti di noi hanno imparato a sillabare le prime A orazioni. igreja é uma grande escola de oração. Muitos de nós aprendemos a silabar as primeiras orações enquanto estávamos no colo dos pais ou dos avós. Talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinavam a recitar as orações antes de dormir. Esses momentos de recolhimento são frequentemente aqueles em que os pais ouvem algumas confidências íntimas dos filhos e podem dar os seus conselhos inspirados pelo Evangelho. Depois, no caminho do crescimento, há outros encontros com outras testemunhas e mestres de oração. É bom recordá-los. A vida de uma paróquia e de cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e da oração comunitária. Aquele dom que na infância recebemos com simplicidade, compreendemos que é um patrimônio grande e muito rico, e que a experiência da oração merece ser aprofundada cada vez mais. O hábito da fé não é engomado. Desenvolve-se conosco. Cresce. Cresce também através dos momentos de crise e ressurreição. Não se pode crescer sem momentos de crise, porque a crise te faz crescer. É um modo necessário para crescer, entrar em crise. E o sopro da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. Depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito e que a oração foi a nossa força. Não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs e da comunidade que nos acompanhou e apoiou, das pessoas que conhecem, a quem pedimos que rezem por nós. Também por esse motivo, na igreja florescem continuamente comunidades e grupos dedicados à oração. Alguns cristãos sentem até o chamado a fazer da oração a ação principal dos seus dias. Na igreja existem mosteiros, conventos, eremitérios, onde vivem pessoas consagradas a Deus e que muitas vezes se tornam centros de irradiação espiritual. Comunidades de oração que irradiam espiritualidade. Pequenos oásis em que se partilha uma oração intensa e se constrói a comunhão fraterna dia após dia. Trata-se de células vitais, não apenas para o tecido da igreja, mas para a própria sociedade. Pensemos no papel que o monaquismo desempenhou no nascimento e no crescimento da civilização europeia, e também em outras culturas. Rezar e trabalhar em comunidade faz progredir o mundo. Tudo na igreja nasce na oração, e tudo cresce graças à oração.
Quando o inimigo, o maligno, quer combater contra a igreja, fala primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar. Por exemplo, quando vemos em certos grupos que se colocam de acordo para fazer reformas eclesiais, mudanças na vida da igreja, toda a organização, somos a mídia que informa, a oração não se reza. Devemos mudar isso, mudar aquilo, tomar essa decisão. Mas é interessante a proposta. Só com discussão? Só com a mídia? Mas onde está a oração? A oração é aquela que abre a porta ao Espírito Santo, que inspira a ir avante. As mudanças na igreja, sem oração, não são mudanças de igreja. São mudanças de grupo. Quando o inimigo, quando eu disse, o maligno quer combater contra a igreja, fala primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar. Para fazer essas outras propostas. Se a oração cessar, por algum tempo parece que tudo pode continuar como habitualmente, mas depois de pouco tempo, a igreja compreende que se torna como que um invólucro vazio, que perdeu o seu eixo central, que já não possui a nascente do calor e do amor. As mulheres e os homens santos não têm uma vida mais fácil do que os outros. Pelo contrário, também eles têm os próprios problemas para enfrentar. E, além disso, são frequentemente objeto de oposições. Mas a sua força é a oração, que abrem sempre do poço inesgotável da Mãe Igreja. Com a oração, alimentam a chama da sua fé, como se fazia com o óleo das lâmpadas. E assim vão em frente, caminhando na fé e na esperança. Os santos, que muitas vezes contam pouco aos olhos do mundo, na realidade são aqueles que o sustentam, não com as armas do dinheiro e do poder, com os meios de comunicação, e assim via, mas com as armas da oração. No Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma pergunta dramática que nos faz sempre refletir. Quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra? Ou vai encontrar somente organização? Como um grupo de empresários da fé, todos organizados, que fazem beneficência, outras coisas, mas vai encontrar fé? O Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta surge no final de uma parábola que mostra a necessidade de rezar com perseverança, sem se cansar. Podemos, portanto, concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. A lâmpada da verdadeira fé da Igreja será sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. É o que leva avante a fé e a nossa pobre vida pecadora. Mas a oração leva avante com segurança. E uma pergunta que nós cristãos devemos nos fazer. Rezo? Rezamos? Como eu rezo? Como o papagaio? Ou rezo com o coração?
Como que eu rezo? Rezo de modo seguro? Estou na igreja e rezo com a igreja? Ou rezo um pouco segundo as minhas ideias e faço com que as minhas ideias se tornem oração? Esta é uma oração pagã e não cristã. Repito, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração. Essa é uma tarefa essencial da igreja. Rezar e educar para rezar. Transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o óleo da oração. Lâmpada da fé que ilumina, que sistema as coisas, mas só pode ir avante com o óleo da fé. Senão, se apaga. Sem a luz dessa lâmpada, não poderíamos ver o caminho para evangelizar. Não podemos ver a estrada para ver bem. Não poderíamos ver os rostos dos nossos irmãos, dos quais nos devemos aproximar e servir. Não poderíamos iluminar a sala onde nos encontramos em comunidade. Sem fé, tudo se desmorona. E sem a oração, a fé extingue-se. Fé e oração juntas. Não tem outra estrada. Por isso a igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de fé, de oração. E a gente continua no Vaticano com as principais notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri nos traz todas as informações. Olá, Vinícius. As atividades aqui no Vaticano prosseguem ainda em ritmo lento, respeitando as determinações das autoridades italianas. Como vimos, a audiência geral foi realizada ainda de dentro da Biblioteca Apostólica, o que significa sem a presença de fiéis. O Papa Francisco, por enquanto, não recebe grupos numerosos, mas somente pequenas delegações. Esta semana que passou, por exemplo, na agenda do Papa havia somente audiências privadas a autoridades civis e eclesiásticas. Mas não faltam iniciativas. Foi apresentado esta semana, na sala de imprensa da Santa Sé, o Simpósio Teológico Internacional por uma Teologia Fundamental do Sacerdócio. Este evento está sendo organizado pela Congregação para os Bispos para o próximo ano. Serão 3 dias de debates e conferências em fevereiro de 2022. Entre os temas abordados estará a formação dos futuros sacerdotes, com uma atenção particular à luta contra os abusos. Mas esta semana também foi de festa aqui no Vaticano, pois celebramos os 94 anos do Papa Emérito Bento XVI. Joseph Ratzinger nasceu no dia 16 de abril de 1927. E não faltam motivos para comemorar, considerando também o período de pandemia que estamos vivendo. Do mosteiro Mater Ecclesia, onde reside nos Jardins Vaticanos, Bento XVI recebeu as felicitações de todo mundo e, naturalmente, do Papa Francisco. Estas imagens que veremos foi do dia 28 de novembro do ano passado, por ocasião do consistório para a criação de 3 novos cardeais. Il Cardinale Tommasi, ex nunzio, ma sei sociologo, ma anche teologo. Il Cardinale canta la messa, non è necessario? No, è L'arcivescovo di Santiago in Cile, anche un cappuccino. E questo è il più piccolo, più giovane, Custos, padre Gambetti, no scusa, eminenza adesso Mauro Gambetti. Ok, scusate. Ricordi che viva dulce
Do Vaticano, Bianca Fracovieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. E no próximo bloco, o correspondente Bruno Feitosa, jornalista da Assessoria de Comunicação da CNBB, traz as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil.